Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Ministério Mil. Fique à vontade para deixar a sua câmera ligada, interaja conosco. Se você tiver algum pedido de oração, coloque ali no nosso chat. Nós estaremos orando. Algum pedido por um familiar, por um amigo ou por você mesmo. Deixe ali o seu pedido e nós estaremos orando juntamente com você. Quero dividir, compartilhar com vocês também as nossas redes sociais. Você pode estar nos encontrando ali no Instagram, MMil Oficial, Facebook, MMil. Deixa o seu like lá, compartilha. Todos os dias tem uma palavra de Deus para a sua vida. Tenho certeza que você vai gostar. A palavra de Deus lá em Isaías 41, no verso 10 e 13, ela nos diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. As maiores vitórias que Deus deu para o seu povo foram no deserto, foram no vale. Qual é o vale que você está enfrentando? É na área da saúde? É na família? É no seu trabalho? Deus está dizendo essa noite para mim e para você: não temas, que eu te ajudo. Não temas, que eu te ajudo. Convido vocês agora para fazermos uma oração e darmos início ao nosso encontro. Curve a sua cabeça e vamos orar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, meu Deus, por mais um dia na tua presença. Mais um dia te adorando, te louvando, exaltando e bendizendo o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. E o Senhor tem nos sustentado. E até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, eu peço que o Senhor esteja conosco nesse encontro hoje. Fala, Senhor, aos nossos corações. Fala conosco através dos louvores, através da palavra, nos dê sabedoria e nos dê entendimento, Senhor, para receber a tua palavra. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, gente. Boa noite, espero que todos estejam bem. Quero te convidar para o momento de louvor dessa noite. Assim como nós fazemos aqui em todos os encontros, é um momento de pensar na letra que a gente está cantando, de nos prostrar, louvar a Deus, tá? E é um momento também, como eu posso dizer, de relaxamento, de se colocar aqui nesse culto, nessa noite, esquecer das outras coisas que a gente tá em casa, né? E realmente entrar nessa reunião, amém? Eu vou cantar aqui alguns hinos bem conhecidos. Se você quiser acompanhar aí, se tiver algum lugar para você colocar letra, alguma coisa, primeiro se chama Sou Casa, depois a gente vai cantar Bom Pai, e mais pra frente depois Caminho no Deserto. Então são todos muito bem conhecidos, né? Vamos lá? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui,
liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, eu sou teu lar. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu vi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu pode dar, tu sabe tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou.
perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar. Paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom, bom Pai. Aleluia. Amém. Amém. Meus amigos, nós queremos nesse momento fazer uma ocasião muito importante aqui no nosso encontro, que é o momento onde a gente tem a oportunidade de dividir temas de oração, momentos de oração, pedidos de oração. Você pode usar aqui o nosso chat para você escrever os seus pedidos de oração pela sua família, pela sua vida pessoal, sentimental, espiritual, profissional. Nós realmente estamos passando momentos bem difíceis. A humanidade está sofrendo, né? Mas nós, graças a Deus, temos uma esperança, né? Se nós dependêssemos somente de nós, seres humanos, nós seríamos plenamente falíveis, né? Mas nós temos um Deus, acreditamos, todos nós que aqui estamos acreditamos um Deus que tem poder para fazer aquilo que a gente não pode fazer. E tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, e ela é consolo para os momentos mais difíceis da minha vida. E ela diz lá em 1 Pedro 5:7, dizendo assim: lançando sobre ele, que é Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse texto traz para a gente algumas verdades maravilhosas. Primeira, eu vou começar de trás para frente. Primeiro, que ele cuide de nós. Se ele não estivesse cuidando, a gente nem estaria aqui hoje. Nem amanhecido nós teríamos o privilégio de amanhecer. Então ele cuida. Por mais que a gente não perceba, mas ele cuida. Uma bala perdida que não chegou na gente, é um acidente que aconteceu perto e nós não fomos atingidos, é uma catástrofe, é um roubo, é muitas coisas que a gente não sabe e ele cuida. Mas a segunda é que a gente pode lançar sobre ele. A gente pode tirar do coração e falar: rapaz, me ajuda aqui. E é isso que nós queremos fazer com vocês. Então, o Rafael, gostaria de pedir oração pela minha família e meu casamento. Rafael, tenha certeza que vamos orar por você. Também a Everlise, oração pela irmã Rose, enferma, vamos orar com certeza. A Carol, estamos orando por ela, e isso, oração por Alceu, a Rubira, oração por Alceu que está enfermo, vamos também orar. Oração pela minha irmã, cunhado e sobrinho, Edileide, pode deixar Edileide. Laís, gostaria de pedir pela minha filha e pelo meu casamento, vamos colocar sua família sim, né?
Oração pela vida espiritual do meu sogro Amarildo, a Karine trouxe aqui, vamos orar também. A Raíssa, peço oração pela amiga minha, Marilda, está com Covid. Vamos orar, com certeza, é muito importante, né? Alguém mais, se você quiser até abrir o seu áudio, você pode fazê-lo, ou você pode escrever aqui, tá? Peço oração pela minha família, Milena. Isso. Miguel, Ângel, peço também oração pela minha família na Venezuela. Olha só, né? A família está distante, às vezes o coração fica apertado, é difícil, mas o nosso Deus é um Deus de perto, um Deus de longe. E Ele faz com que as nossas orações ganhem braços, né? E alcancem pessoas em outro continente. A gente crê nisso. Se alguém mais coloque aqui, acredite nesse texto que nós acabamos de mencionar. O Ivan não pode nada por você. Todos que estão aqui participando, por mais generosos e amorosos que sejam, não podem fazer nada por você, além de estarem aqui sendo canais. Mas Deus pode. Deus pode curar, Deus pode abrir portas, Deus pode libertar, Deus pode resolver todos e quaisquer problemas. Ele tem todo o poder na mão, não é só parte. Então, acreditem nisso. Vamos agora orar juntos, acreditando em Deus. E deixe o seu coração aberto para que você seja alcançado aí, a sua casa, e acredite que nós vamos lançar sobre ele as nossas petições e ele vai nos atender. Oremos. Pai querido, te agradecemos pelo privilégio que temos de poder orar, de acreditar, de termos fé em alguém maior que nós. E não é só maior, é todo-poderoso. Te agradecemos por estarmos aqui em família, reunidos, temos muitos queridos conosco que depositaram aqui no nosso chat seus pedidos de oração. Alguns não escreveram, mas o Senhor conhece a alma, o Senhor conhece o mais profundo do coração. E é por isso que eu te peço agora, Senhor, tome nota de todos esses pedidos de oração que foram expostos e aqueles que estão internos. E nós, conforme o texto de 1 Pedro 5,7, lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade. Arranca agora essa ansiedade, essa preocupação da família, do sogro, do enfermo, dessa família que está distante lá na Venezuela. Pai, problemas financeiros, problemas psicológicos, problemas sentimentais, Senhor, de trabalho. Senhor, são tantos os problemas, arranca de nós toda a ansiedade. Não permita que a ansiedade gere problemas, gere doenças psicossomáticas e nos adoeçam, Senhor. Por isso, nós lançamos sobre Ti a preocupação, lançamos sobre Ti a ansiedade, lançamos sobre Ti tudo aquilo que esteja nos perturbando. E nós pedimos, ó Deus, repreenda a enfermidade, repreenda o mal, a tristeza, a depressão, tudo aquilo que nos faz sofrer. Sara, Senhor, e entra nesta casa agora, onde quer que eles estejam, onde quer que esse ente enfermo esteja, esse familiar esteja, e que haja paz, que haja alegria, que haja saúde, e que o Teu nome venha a ser glorificado, porque o Senhor é um Deus de amor. Nós te pedimos e antecipamos os nossos agradecimentos, porque sabemos que Tu és um Deus que trabalha por nós. Muito obrigado, oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, quero cumprimentar todos vocês, dizer que estou muito feliz em ter vocês aqui neste culto, neste encontro do Ministério Mil. E nesse momento eu quero convidar você a ofertar, a você contribuir para essa obra, por esse ministério que nós estamos levando a palavra de Deus, a palavra de conforto aos corações das pessoas que aqui estão, e contribuir com alegria. Em 2 Coríntios 9, 7, diz da seguinte forma: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, nesse momento, eu quero convidar você a contribuir com alegria, com o seu coração. Nós temos a plataforma do PicPay para as contribuições,
Acredito que ele já deve estar um link no nosso chat e também na telinha do Mil aí, do host da nossa página. Temos também o nosso link no nosso site, que é no m1000.com.br/ofertas, e você pode contribuir por lá. Então vamos fazer uma oração agradecendo as ofertas dos nossos amigos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por este momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor, por ter conservado, Senhor, o emprego de cada um. Pai, abençoa, Senhor, a vida das pessoas que estão aqui. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo arroz de cada dia, pelo feijão de cada dia, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas, Senhor. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, transforma os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, transforma os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém. Aleluia. Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, quero me apresentar, eu sou Eduardo. E eu já quero agradecer também, né, pelas orações aí de todos. Essas últimas 3 semanas têm sido semanas de bastante batalhas, né, de lutas. E graças a Deus e a oração de vocês, a gente venceu, né? Meu sogro passou por dias bem ruins em decorrência do Covid. E graças a Deus, né, se recuperando e estava internado, e graças a Deus já está em casa, então a gente já está podendo respirar junto com ele, né, em todos os sentidos. E graças a orações de vocês, né, do povo que se reúne e ora, porque nós temos um Deus que ouve as nossas orações, né. E hoje eu quero compartilhar uma palavra, né, a gente
entende que a Bíblia é como se ela fosse o pão, né? É um alimento. E cada vez que nós lemos um texto, que a gente cita um texto bíblico e a gente fala um pouco sobre ele, é como se estivéssemos dividindo este pão, né? Estivéssemos nos alimentando, para que o nosso espiritual, né, seja alimentado. A gente precisa comer fisicamente para poder ficar bem, para poder ter as vitaminas ali preenchidas, me fugiu a palavra, para que nada falte, né, no organismo, que a gente possa viver, e assim é no mundo espiritual, na parte espiritual, nós precisamos de alimento, e a palavra é alimento. E tem um texto que eu gosto muito e que fala bastante, e que ele é do livro de Abacuque, é um nome assim diferente, Abacuque, e é um livro bem legal, e até já quero deixar como lição de casa para a gente ler ele, né? Acredito que em até 20 minutos de leitura você consiga ler os 3 capítulos que tem o livro de Abacuque, e lá no capítulo de número 3 desse livro, existe o verso 17 que diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E aí finaliza dizendo: o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, me fará andar sobre as minhas alturas. E aí finaliza esse texto de forma de gratidão. Mas aí, quando você for ler esse livro, eu queria deixar isso como tarefa para a gente, você vai entender que quando ele começa falando, Abacuque foi um personagem bíblico, ele começa narrando ali, né? Existe uma narrativa bem interessante que ela vem debaixo de muito questionamento da parte de Abacuque para com Deus, né? Há um contexto ali, um cenário de calamidade, e é o mesmo contexto que nós estamos vivendo atualmente, seja em qualquer lugar do mundo, dos países de terceiro mundo aos países ricos, todos estão vivendo um estado que nós podemos chamar de estado de calamidade, de catástrofes, né? De flagelo, não é? E a gente tem ouvido muito essa palavra nos últimos tempos, em decorrência do que temos vivido, em decorrência da pandemia, ou então de desastres, de danos, de prejuízos, né? E isso faz com que nem as autoridades possam ter resposta. Nós vivemos um tempo não tão simples assim. E é o mesmo contexto em que provavelmente Abacuque se encontrava olhando para o povo e questionando Deus, né, sobre algumas coisas que estavam acontecendo no contexto da Bíblia, no contexto do texto. E Abacuque era um homem conhecido por uma fé extraordinária. Era algo que ia além do ordinário. Ele tinha uma fé extraordinária. Ele era um homem diferente. Ele era um homem que se portava diferente. Ele era um homem que colocava a sua fé de uma maneira diferente. E lá no início, no primeiro, no segundo capítulo, você vai encontrar esse homem, eu estou aqui falando, Abacuque, argumentando, né, com Deus, chamando, diria até Deus de injusto, como se Deus não estivesse agindo, como se Deus não estivesse vendo aquela situação. Abacuque se encontrava ali perplexo, né, com as coisas que estavam ali acontecendo, muita opressão, contenda, iniquidade, enfim. E depois nós vamos ver que Deus ele tem o seu momento correto e certo para agir. Por mais que o homem falho, como todos nós, possamos pensar que Deus tarda ou que Deus pode não estar vendo a situação, que Deus pode não estar ouvindo a tua oração, eu quero deixar uma palavra de encorajamento para você nessa noite.
online, onde você está, passando por adversidades, passando por problemas, pessoas com enfermidade na tua família, pessoas que foram alcançados pelo vírus, alguém, um ente querido que você conheça, alguém que passou, né, por dias difíceis, quem sabe você está enfrentando uma situação que aos teus olhos é impossível, que a tua realidade fugiu ao teu controle, que aos olhos da justiça é como se fosse uma causa perdida, e aos olhos do médico é como se fosse um diagnóstico de vai para casa que agora é só esperar chegar ao óbito. São palavras duras, palavras difíceis, quem sabe economicamente, quem sabe você de alguma empresa passando por falência, dispensando funcionários, faturamento caindo, enfim, o estado de calamidade. Eu venho aqui hoje para trazer essa palavra de encorajamento para você, dizendo que Deus, sim, Ele está no controle de toda e qualquer situação. Por mais que os olhos naturais, humanos, possam pensar, não é possível. Como é que isso pode acontecer? Como é que isso chegou a esse nível? Parece que as coisas estão fora de controle, que o trem está descarrilhado. Eu quero dizer para você, Deus está no controle. Eu sinto algo em dizer a você que Deus chega antes, Ele chega na frente. Antes que esta causa vá para a justiça, Deus chega antes desta causa na sua vida. Eu não sei quem é você, eu não lhe conheço, eu não sei o que você passa, mas tenha certeza que Deus conhece você. Deus sabe toda a situação que você está vivendo. Eu tenho certeza que essa palavra, ela encontra guarida em algum coração nessa hora. E quando a gente olha para a palavra, a gente vê todo esse contexto onde Abacuque estava ali vivendo, né? No meio de um povo corrupto, um povo até ímpio, um povo que vivia de uma maneira que não agradasse a Deus, e Abacuque questionando, né? E Abacuque, mesmo dessa maneira, mesmo sendo um homem de fé, um homem extraordinário, ele passou por aquilo que nós temos passado nesses dias. Tempos de questionamento, tempos de perguntas, tempos onde a gente olha ao nosso redor e pergunta para Deus, faz algumas questões, faz algumas indagações, e Deus, ele deixa claro, no entanto, no contexto bíblico, que, eventualmente, o destruidor, o corrupto, ele será destruído. Porque, às vezes, a gente pensa e olha para a vida de alguém e fala, puxa, mas eu sirvo ao Senhor, ou eu creio em Deus, ou eu estou procurando conhecer mais de Deus e as coisas parecem não acontecer, e aquela pessoa X, Y, Z, como pode prosperar dessa maneira? Como pode ir bem de tal forma? Deus estava deixando ali claro que aquele que não tem o seu coração puro, que não tem boa procedência, que faz coisas duvidosas, este, infelizmente, será destruído. E aí Deus, ele vai dando algumas instruções, algumas palavras de alento, e Abacuque começa então ali no final, nesse finalzinho onde nós lemos juntos, um pouco antes, Abacuque aprende a descansar nas ações soberanas de Deus. Que coisa tremenda. Eu quero que hoje Deus, como um bom professor, ensine a mim, ensine a você a descansar na soberania e no controle do próprio Deus. Foi falado muito hoje sobre ansiedade, falado sobre angústia, sobre tristeza, né? Pessoas pedindo oração porque realmente necessitam, e Deus está nos dizendo hoje, nesse encontro online, em nome de Deus, em nome de uma só fé, dizendo que Ele está nos ensinando a descansar nas ações que são soberanas. Não há nada acima de Deus, não há nada acima das ações de Deus. O nosso trabalho é descansar no Senhor e ter um espírito de adoração. Em meio à calamidade, em meio ao caos, em meio a tantas palavras contrárias, palavras de falência, palavras de retrocesso, palavras de morte, Deus está dizendo, descanse em mim, e o seu trabalho é a adoração.
Adoração ao nome de Deus. Gratidão ao nome de Deus. As boas novas são os júbilos, a festa, a alegria, mesmo em meio a uma situação tão escura, obscura, uma situação que a gente não consegue entender, abstrata, quem sabe, Deus está dizendo, você pode ser e fazer a diferença de uma maneira grata. E isso é interessante porque isso vai nos fazer bem. O Ivan orou sobre isso, para que as doenças psicossomáticas não nos encontrem. É necessário que haja em nós uma saúde mental, uma saúde espiritual. E sabe o que eu vejo nisso? É que essa saúde mental, essa saúde espiritual, em meio a tantas coisas difíceis, ela pode vir através da gratidão. Quando nós somos gratos a Deus pelo arroz e pelo feijão, como disse ali o Eliéder há pouco, né, na oração pelas ofertas, quando nós agradecemos, assim como Abacuque fala na oração, e é isso que ele fala, ainda que as coisas não aconteçam, que a figueira não floresça, que não haja mais fruto na vide, ou em outras palavras, trazendo para um contexto atual, ainda que as portas se fechem, ainda que eu seja vítima do desemprego, ainda que haja luto na minha família, ainda que as coisas não estejam como eu sonhei, como eu esperava, como eu desenhei, como eu tinha traçado, ainda assim, diz a palavra, Abacuque dizendo, e a gente pode trazer isso para a nossa vida hoje, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu creio que se nós tomarmos essas lições de Abacuque para a nossa vida, para o nosso contexto, para os dias atuais, nós conseguiremos passar por este caos, por esta calamidade, por estas ausências de uma maneira diferente. Maneira de aprendizado, né? Maneira de crescimento, maneira de maturidade. Independente da sua idade hoje, nós temos a oportunidade de nos tornarmos um pouco mais maduros, de aprendermos com as ausências, de entendermos alguns nãos, de entendermos algumas portas que estão fechadas. E aí, Abacuque, né, ele aprende a esperar de forma paciente na fé, e aí esse é um exercício não tão simples, sermos pacientes, aguardarmos, né, e esperarmos que as coisas vão ser diferentes, olharmos, enxergarmos pela ótica da fé, que é aquilo que a gente não vê, né? A gente não consegue tocar, a gente não consegue pegar, mas a gente espera, porque é a fé, o firme fundamento daquelas coisas que a gente não vê, mas que a gente está esperando. E aí, então, esse reino dos céus, esse reino do Senhor, ele vai ser expresso universalmente, em todos os cantos da terra. Algo Deus tem para todos. Alguma experiência ele tem para todas as nações. Alguma coisa ele tem para nos ensinar em meio a tudo isso. E aí Abacuque, né, ele entende que Deus, ele está fazendo alguma coisa. E ele decide a ter fé e esperança no futuro. E é isso que eu te convido, a mim, a você, essa palavra é para mim, que a gente venha decidir hoje a ter fé e a ter esperança no futuro, né? E aí ele expressa nesses belos versos da Bíblia, né? E ele começa a entender que Deus está agindo, que os povos, que as pessoas, que a nossa família, que os nossos amigos, eles vão conhecer a Deus como nós temos conhecido, eles também vão conhecer a glória de Deus como nós estamos aqui hoje conhecendo juntos, cantando, orando, falando da palavra, né? E tem um verso que fala, e a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. É quando você olha, né, as ondas altas, quando existe ali a maré, quando os mares sobem, né? Você consegue dimensionar, imaginar, e aí a palavra de Deus faz essa correlação, e a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Nós iremos a ter essa mesma confiança, de que Deus não esqueceu do seu propósito para a tua vida,
da missão que Ele tem para a tua vida. Eu quero dizer para você que ainda não acabou, que não terminou. Pode parecer uma palavra clichê, mas não, é a palavra de Deus para a tua vida hoje. Não acabou ainda. Descansa o teu coração, descansa, confia no Senhor, porque não acabou, só começou. Só começou. Deus não se esquece, Deus nunca se esqueceu de você. Se um dia Abacuque pôde escrever esses versos tão extraordinários, a ponto de nós estarmos falando aqui nessa noite, você também pode um dia escrever sobre as grandezas e maravilhas daquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Você pode falar, você pode testemunhar, você pode cantar de tudo aquilo que Deus vai fazer e já tem feito sobre a tua vida. Como o Ivan já falou aqui, se só o motivo de hoje nós termos recebido os livramentos do Senhor, já temos motivos de sobra para glorificar o nome dele, para nos jubilar, para nos alegrar, para agradecer, para nos prostrar e dizer obrigado, Deus, por mais um dia de esperança, um dia de glória, um dia de paz, um dia de amor, um amor que nos constrange, a paz que excede o entendimento humano, como ter paz em meio à calamidade, em meio ao caos, né? E Abacuque, naquele contexto de ver a escassez de alimentos, né? Uma situação de aflição, sabia que aquelas coisas iriam abalar as pessoas, iria abalar aquela sociedade da época. Os resultados da calamidade não são bons. A gente não vai conseguir tapar o sol com a peneira. Eles trazem consequências. Mas eu quero dizer que maior do que as consequências é o agir de Deus. É quando a gente pensa que não tem mais solução, e aí a gente encontra a solução em Deus. E em meio a tudo isso, Abacuque vai, se agiganta, vira um monstro, eu diria assim, né? Num brado, como se ele fosse bradar, um brado de fé, de esperança, e aí ele escreve, ainda assim, ainda que tudo esteja do jeito que está, né? Que a gente não possa ver, que a gente não possa enxergar, que esteja seco, que esteja sem fruto, que esteja tudo cerrado, tudo fechado. Ainda assim, nós nos alegraremos em Deus. E assim como Abacuque, a gente vai colocar a nossa confiança nesse Deus que nós estamos aqui falando. Esse Deus que é soberano, esse Deus que é maior do que a calamidade, esse Deus que é maior do que relacionamento abalado, é maior do que problema conjugal, é maior do que aquela promoção na empresa que você tanto sonhou e escolher um outro, e você se decepcionou, se entristeceu por um momento, é maior do que tudo isso. Aquele contrato que não deu certo, aquela proposta que você enviou e que foi negado. Ainda assim, nós nos alegraremos em Deus, diante da ausência, diante da falta, diante da necessidade. Eu creio que hoje, agora, a gente declara isso de forma pública, dizendo ainda que tudo pareça ir mal, ainda que tudo se feche, ainda que as coisas digam não, ainda assim declaro que o meu Deus é maior do que tudo isso. De que ele é maior do que toda a consequência, do que qualquer circunstância, de qualquer aparente falência. Ele é maior. Abacuque não era alienado da realidade, ele era realista. Ele era alguém que estava assim enxergando o que estava acontecendo naquele momento. E ele foi para o Senhor, ele foi questionar a Deus, ele foi orar a Deus, ele foi perguntar a Deus. E ele então entendeu que de tudo aquilo, quem cuidava era o soberano. O Ivan falou, né? Eu mesmo posso fazer nada. Pode ser bonzinho, pode ser maravilhoso, pode ser agradável, pode ser receptivo, pode ser caloroso na recepção, pode ser atencioso, mas a gente não pode fazer muita coisa. As nossas ações são limitadas, o nosso alcance é limitado. Mas o Deus que nós servimos, ele é ilimitado.
Ele age sem fronteiras, sem limitações, sem barreiras, seja lá qual for a tua dificuldade, qual for o teu problema. Compete a nós termos fé e esperarmos nele. Nós vamos agir diante desta calamidade, desta maneira, colocando a nossa fé no Senhor. Todas as vezes que nós formos a Ele, a Deus, questionarmos a Deus, ainda assim, nós vamos crer na soberania de Deus, que será maior do que o teu questionamento. Que a gente possa, como Abacuque, transmitir essas palavras de vida, essa mensagem de esperança para aqueles que estão desnorteados, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão cegos, para aqueles que não têm direção, para aqueles que cometem atrocidades, besteiras, porque estão cegos, estão desesperados, estão agindo pelo calor da emoção, debaixo de uma pressão, debaixo de tantos problemas. Pessoas que fazem barbaridades, mas que nós possamos ser o freio dessas pessoas, freio de livramento, levando palavra de encorajamento, levando palavra de vida, levando palavra de portas abertas, levando palavra de prosperidade, levando uma palavra de bonança, de cura. Que nós possamos usar os nossos lábios para proferir coisas diferentes, novidades todos os dias. Se você é alguém reclamão, alguém que sempre questiona, que sempre está irritado, que a gente possa fazer um exercício de transformar os nossos lábios de uma fonte que jorra águas tão salobas, meio sujas, que não está legal, que a gente possa fazer um exercício e crer que Deus usará a nossa boca para jorrar uma água limpa, de palavras de vida, de palavras que vão ressuscitar aquele que está morto, o projeto que está morto, a família que está falida, a instituição que vai mal, a empresa que está prestes a fechar as portas, a abrir a falência. É para isso que Deus nos salvou e que Deus chamou você e a mim, para que a gente pudesse ser diferente, para que a gente pudesse ser luz no fim do túnel, como diz o ditado. Não só para ir ao céu é que o Senhor nos salvou, mas era para trazer um pedaço deste céu para a terra, para trazer a glória de Deus para a vida das pessoas, para ser a esperança na vida das pessoas. Então eu te convido, eu quero orar por você, para que a gente peça ao Senhor fé e ousadia, para que a gente venha ser ousado agora nesta oração e venha pedir para que Deus ele possa entrar de fato nas nossas vidas, nas nossas ações, e para que as coisas mudem, e mudem de fato. Não só nas palavras, mas que elas mudem, que na semana que vem as orações aqui sejam também de gratidão, porque tudo que vocês pediram aqui será atendido no nome de Jesus, pelo poder do Deus vivo, pela consolação do Espírito Santo. Então, se você crê comigo, eu queria que você orasse e que a gente falasse com Deus mais uma vez. Deus, diante da tua presença, Deus. Presença essa que nos constrange. Um Deus tão tremendo, um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso. O Criador de todas as coisas. Ainda assim, o Senhor nos toma pelas mãos, nos toma em teu colo. O Senhor é aquele que nos traz refrigério, que nos traz paz, que nos traz esperança, que nos traz vida. É aquele que acalma o nosso coração. Pai, diante do Senhor e destas pessoas, eu quero, Deus, que nós possamos ser mais ousados, ainda mais, crendo no extraordinário do Senhor sobre as nossas vidas nos próximos dias. Ainda que o mundo esteja desesperado, ainda que haja a calamidade, problemas de todas as esferas, de todos os graus, problemas gigantescos que fogem à nossa capacidade humana, à nossa limitação humana. Que Deus, o Senhor, coloque em nós fé, ousadia, Pai, que possamos
fluir dos nossos lábios palavras de vida, de gratidão, que possamos ser como Abacuque, ali naquelas palavras tão maravilhosas da Bíblia, essas palavras que lemos agora, que ainda que as coisas não aconteçam do jeito que nós estamos planejando, que o Senhor possa agir nas nossas vidas, que possamos entender que o Senhor é quem opera, que o Senhor é quem governa, que o Senhor é quem trabalha. Essa mesma oração, ó Deus, que ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, ainda que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mais mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas, que não haja mais gado nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu creio que o Senhor tem propósito para a minha vida e tem propósito para esses que estão sendo alcançados por esta palavra e por esta oração. Deus vai à frente da causa na justiça, à frente do diagnóstico do médico, à frente do divórcio, dos papéis do divórcio, à frente dos problemas, à frente da falência, e que tudo se reverta, ó Deus, em bênção, em vida, que haja, Pai, um ressurgimento dos projetos, das intenções, de tudo aquilo que o Senhor prometeu aos teus filhos. O Senhor não os esqueceu, o Senhor não deixou de os ouvir, o Senhor tem os ouvido e o Senhor tem se lembrado de nós, o teu povo. Assim nós oramos, crendo na tua palavra, ó Deus, e te agradecemos com júbilo em o nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe.